presente do Senhor? Amém? Essa foi uma chamada que eu gravei para esse mês de maio. Mês de maio, mês da família. Dia 15 de maio é comemorado a família. E há várias temáticas sobre este tema. Muita coisa é falada sobre este assunto. E Deus me incomodou a trazer esse mês todo. Foram 5 domingos. Olha que interessante. Essa é a última mensagem sobre este tema. Alguns puderam estar aqui todos os domingos, outros não. O detalhe é que todas as mensagens estão gravadas, assim como ela está sendo gravada hoje aqui, e vai poder ser transmitida ao longo da semana, e você vai poder compartilhar, mandar para alguém que talvez não esteja aqui, que veio à sua mente. Vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos? Vamos lá, pessoal? Na primeira semana nós falamos sobre as armas usadas contra a família. Falamos sobre o inimigo da família. E ali nós trouxemos um panorama incrível, uma dinâmica incrível sobre este tema. Foi a primeira mensagem semeada. No segundo domingo, nós falamos sobre o papel da mulher, compreensão da mulher, sobre a função da mulher. Demos uma ênfase ali em Colossenses 3:18, lembra? Mulheres, sejam submissas como convém estar no Senhor. Submissas a quem? Aos vossos maridos. Terceiro domingo, nós falamos sobre o papel do homem. Você lembra, homem? Qual é o seu papel? Sacerdote, cabeça, responsabilidade sobre o lar e amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Forte, hein? Quem tem conseguido colocar isso em prática? Quarto domingo, papel dos pais, que foi semana passada. Papel dos pais e filhos. E ali eu dei muita ênfase, principalmente aos pais, nessa sociedade tão maluca, como educar filhos segundo a palavra de Deus, filhos apaixonados por Cristo. Essa é a ideia. E aí, irmãos? E hoje, o tema da mensagem de hoje chama-se Esperança para as famílias. Esperança para as famílias. O que é esperança para você? O que você pensa como uma esperança para esta situação que você vive e está vivendo? A sua família está de pernas para o ar, uma bagunça, é um ringue lá em casa. Eu não suporto ouvir a voz dele, dela, dos meus filhos que estão em outros caminhos. Não tem jeito. Então qual é a esperança? Nós estamos o mês de maio todo dando ênfase neste tema que é a família. E aí? O que você tem conseguido colocar em prática diante das situações que são colocadas para você, meu irmão? Se você é um marido que não consegue vivenciar os princípios bíblicos que eu coloquei, você ouviu a mensagem? Qual é a sua função? Ouvir a mensagem, ela vem na nossa mente, desce ao nosso coração, oramos, clamamos a Deus: Senhor, me ajuda a ser um marido conforme a tua palavra. Sabe o que vai acontecer? Se você fez isso, Deus vai te surpreender com situações para que você seja um marido segundo a palavra. Não vai cair um pó de pilim-pim-pim em você, sabe? Agora eu sou o marido segundo. Não, irmãos. É praticando. Os discípulos, um pescador, um brutamonte, um cobrador de impostos, tinha até um servo de Satanás junto com os discípulos. Sabe como eles foram modificados? No caminho com Jesus, dormindo junto, se alimentando, vendo os milagres, e ali eles foram presenciando e se alimentando e crescendo. Como? Praticando. Esse é o diferencial de quando nós sentamos aí e falamos: Senhor, deixa eu ser este servo, deixa eu ser essa mulher segundo a palavra de Deus, deixa eu ser esse pai segundo a palavra. Então pratique aquilo que você está escutando no consultório médico, aqui na faculdade, para quando vier a prova, você possa sair bem. Faz sentido para você? Então, qual é o modelo de família que você vem? Qual é o modelo? É interessante nós pensarmos sobre isso, porque existem vários tipos de família, não é verdade? Famílias em que a mulher é o cabeça da casa,
talvez por estar solteira, sozinha, aí ele tem que cuidar dos filhos, e aí às vezes vem um neto, e tem que alimentar fisicamente, né? Trazer o alimento para dentro de casa, então precisa trabalhar fora, entrar em casa, cuidar dos afazeres domésticos, e às vezes os filhos, e às vezes neto que mora junto. Existem famílias em que o homem vive nessa solidão, existem famílias em que o homem e a mulher, existe ali o pai, a mãe, o casamento, mas muitas vezes é uma bagunça, cada um no seu sentido, é a minha vontade, é a sua vontade, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é os meus planos, as minhas vontades, o meu querer. E existem famílias que estão caminhando, mas sabe de um negócio? Sempre é possível melhorar mais. Sempre é possível, senão Deus já tinha tirado você daqui e te levado. Então, sempre é possível melhorar mais. Nós estamos numa caminhada constante de transformação. Nós falamos um pouquinho sobre isso hoje de manhã, na escola bíblica, sobre abandono de algumas coisas e caminhar rumo a um propósito que Deus nos chama. Então, será que a sua família é como essa? A imagem aí, coloca a primeira imagem. Vê se a sua família é como essa. Olha que incrível, gente. Fala a verdade, vê se não é um comercial de margarina. Tudo sorridente, gente, dá para sentir o perfume, né? Eu sinto o perfume da família perfeita. Vê se não é isso. Olha que incrível, gente. Os filhos com fruta, comendo fruta. Que criança come isso? Olha lá que alegria. Meu Deus, você sente a paz ali, o shalom. Olha que incrível. Ou será que é a segunda imagem? Bota aí. Será que seria essa? Preste atenção. Opa, essa está mais com a minha cara, hein, pastor? Essa parece mais a minha casa. Baguncinha, confusão, briga, os filhos cada um para um lado, dificuldades, dores, angústias, solidão, choro que desce e ninguém vê, só o travesseiro, o medo, as dificuldades, as brigas. Opa, essa está mais parecida comigo. Quem acha que sua família parece mais com essa aí, hein? Ou com a primeira? Com a segunda, quem acha que parece mais? Perfeito, só a minha, que é a família imperfeita neste lugar. Então vocês vão me ensinar como ser uma família perfeita e ter esperança. Nós vamos inverter aqui, mas olha que interessante o que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Preste atenção e Deus vai quebrando o coraçãozinho de vocês aí. Talvez vocês estejam com alguns pensamentos diferentes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, não é o texto base, mas é apenas uma passagem inicial para nós pensarmos sobre família. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Apesar de a sua família não se parecer nada com aquela família propaganda de margarina, eu tenho certeza que não se parece nada com aquilo, porque, como eu sei, pastor, o senhor é o que aí, está vendo? Sabe o que eu sei? Nós somos pecadores. Pecadores. Enquanto nós estivermos nesse corpo caído, nós vamos ter sempre uma tendência, irmãos, para cometer vários erros. Vários erros. Então olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, presta atenção. Mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Forte isso, né? Vamos pensar para nós isso, irmãos. A sua família, sendo como a minha, cheia de problemas, dificuldades, dores, falta de dinheiro, brigas, como a família de todo mundo, nós podemos melhorar. Sabe por quê? Deus chama um monte de maluco como nós para confundir aqueles sábios, sabe? Os engravatados, os religiosos, os arrogantes, os de nariz em pé, os que têm diplomas. Essa passagem bíblica aqui, irmãos, causa um constrangimento. Causa um constrangimento.
Eu falava hoje de manhã, Jesus não nos chama para ser advogado dele nesta terra, não nos chama para ser empresário da igreja, vamos montar um império, não é isso. Ele nos chama para ser testemunha. Sejam minhas testemunhas nesta terra, e é através dos frutos, como um bom marido, como uma boa mulher, como um bom pai, um bom filho, testemunhando, você subindo um degrau após degrau. É sobre isso. Quando os fariseus nos tempos de Cristo ouviam uma mensagem como essa, eles ficavam malucos, porque Cristo chama um pescador, uma pessoa que mal sabia ler e escrever, chama um cobrador de impostos como Levi, chama Judas, que é chamado de filho do diabo. E aí os fariseus falam: como é isso? Eu sou a Pompeia de Jerusalém, e ele diz que venham a mim essas pessoas. Isso não entrava na cabeça. Olha como é interessante isso. Ele escolhe nós fracos, irmãos, fracos, famílias fracas, homens fracos como nós, que apesar de nós, para envergonhar aqueles que se acham poderosos. Quando você compreende isso, você fala: Senhor, misericórdia sobre a minha vida, porque apesar de sermos fracos e malucos, nós podemos caminhar rumo à esperança eterna. Então, apesar de nós pecadores, irmãos, e cheios de problema, nós não podemos nos conformar com a situação em que estamos vivendo. Pensa na sua família aí, pensa no filho, seu filho que talvez está longe, que você queria que estivesse aqui, no marido, na esposa, nos seus netos, vai pensando aí. Então, apesar de nós, da nossa família, da confusão, nós não podemos nos conformar como estamos vivendo. Não podemos. Nós sempre podemos mais com Deus, irmãos. Sempre. A minha família pode ser melhor. Eu posso ser um servo melhor. Eu posso ser um pastor melhor, um adorador, um professor da escola bíblica, uma pessoa que estuda e apresenta para as crianças, um líder de pequeno grupo. Sempre com Deus nós podemos ser melhor. Ele nos chama para um renovo, e a sua família pode ser melhor. Nós vamos finalizar, irmãos, esta última mensagem com uma esperança. Nós estamos há 4 domingos falando sobre família. Não é possível que você ainda não viveu nenhuma situação que você conseguiu colocar em prática. Talvez a situação apareceu, mas você não quis vivenciar ou está cego. Mais atenção, ame mais, viva a mensagem que está sendo pregada, esperança para as famílias. E isso que nós vamos falar, irmãos. Apesar das nossas famílias se parecerem com a segunda imagem e não com a propaganda de margarina, nós podemos melhorar, amém? Nós podemos melhorar a nossa casa. Então vamos para a palavra, o texto base, vai para Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 9, volta lá para o Antigo Testamento, antes de 1 de Samuel, um livro que está ali nos livros históricos do Antigo Testamento. Dá um pulinho em Ruth. Achou? Ruth, Antigo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ver do verso 1 ao 9. Vai acompanhando a sua Bíblia e vai grifando algumas coisas interessantes aí que te chamam a atenção. Na época dos juízes, houve fome na terra. Grifa isso. Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Grifa o verso 3 na sua Bíblia. Verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra
Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, grifo verso 5, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Vai vendo aí, verso 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Grifa essa parte agora. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Até aqui o texto. Olha que história incrível que nós estamos lendo. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra seja revelada a nós, com o poder do alto. Nós amamos este livro, Senhor, e que ele entre no nosso coração, que nós consigamos praticar ele. Abençoe a todos nós, a minha vida. Vem Espírito Santo e fala com a Tua igreja, dê palavras que entrem ao coração de cada um dos Teus filhos, isso aqui, em nome de Jesus, amém. Essa passagem bíblica de Ruth é um livro incrível, ele faz parte dos livros históricos ali, do Antigo Testamento, a história de Israel, e ele mostra a história de algumas pessoas. Nós encontramos ali uma família. Você acha que essa família, dita ali, Elimeleque, 2 filhos, a mãe deles, Noemi, você acha que era uma família propaganda de margarina? Ou era uma família como a segunda imagem, né? Mais parecida com a segunda, não é não? Só por aí nós começamos a entender que a Bíblia não esconde nada de nós, e conseguimos entender que problemas, dificuldades, dores, fomes, dificuldade financeira, solidão, coração partido, faz parte de todos nós, inclusive de personagens bíblicos. Por isso essa falsa ilusão de que venha para Cristo, que os seus problemas se acabaram, não existe, irmãos. Venha para Cristo, e agora você tem um consolador que caminha contigo, e quando você dobra o joelho, você diz: Senhor, me mostre, fecha a porta, abre outra, é isso que eu preciso assinar, é esse que eu preciso caminhar junto, é este lugar que eu preciso, essa é a dinâmica da vida cristã, e as coisas acontecem conforme o nosso Senhor, porque há um direcionamento sobre a sua vida, e não uma vida de pecado que te guia mais. Olha que interessante isso, quando nós pensamos, uma mulher cheia de problemas, irmãos, passou fome, solidão, dor. Imagina perder um marido, imagina perder os 2 filhos. Para pensar, todos que estão aqui têm filhos, todos. Imagina você perder o seu companheiro ou a sua companheira, e logo depois você perder os seus filhos. Vai ver no coração dessa mulher, que se chamava Noemi. Olha que interessante quando a gente começa a pensar sobre isso. Todos nós, irmãos, já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por dificuldades, desastres, dores. Isso faz parte da vida humana. Para pensar na vida dessa mulher. Noemi ficou viúva, perde os 2 filhos, passa fome. Como que você acha que o coração dela ficou? Vamos lembrar essa história aqui, que é uma família israelita, uma família debaixo do poder de Israel, do Deus poderoso. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Eles eram da tribo de Judá. Vai prestando atenção. A tribo em que havia uma promessa para essa tribo, em que o Messias viria dessa tribo. Então vai prestando atenção. Vem uma forte fome. Eles vão rumo a uma terra de Moabe. A terra de Moabe não é a terra do povo de Israel, era inimigo
Pensa no mapa de Israel, aquela finurinha assim, todos conhecem o mapa de Israel. Moabe fica aqui mais ao sul, do lado direito. É uma terra de inimigo de Israel. Então eles vão para esta terra rumo a uma necessidade. Estavam passando fome, lá tem comida, vamos para aquele lugar. De repente o marido morre, e quando eles estão naquele lugar, os filhos morrem. Como vocês acham que o coração dela ficou? Como que seu coração ficaria nessa situação? Seja sincero, não fala, mas pensa aí, como que você acha que você ficaria? Vamos ver como que Noemi ficou? Olha só o que Noemi falou. Vai para o verso 19 e o verso 1, olha o coração de Noemi com a situação que aconteceu. Verso 19 ao 21, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Olha só as mulheres, né? Gosta de uma fofoquinha, né? Não? Verso 20, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Esse é o coração natural de nós seres humanos. Esse é o coração de Noemi nessa situação. Lembrando que Noemi estava com suas duas noras, sozinha com as duas noras. Ela diz: siga os seus caminhos, minhas noras. Lembrando que essas noras, a Bíblia diz que elas tinham mães. Siga os seus caminhos, minhas noras, vá para a casa de suas mães. A Bíblia diz que no primeiro momento elas choravam alto. Elas estavam a caminho, retornando para Judá. E neste caminho Noemi fala isso. Elas choram alto. A Bíblia diz que uma delas, órfã, volta, se despede e vai para a terra de Moabe. Retorna, provavelmente para a casa de sua mãe, encontrar um novo marido, não se sabe, a história não fala mais nada, a Bíblia não diz. Mas uma permanece com ela, e essa uma é Ruth, que é o nome deste livro aqui que nós estamos lendo. Então, elas choram novamente e retornam para Judá. E ao chegar na cidade, acontece essa passagem bíblica aqui. Começa o burburinho. Mas será que é Noemi? É Noemi vindo? Mas Noemi não saiu com o marido, os dois filhos? O que aconteceu com Noemi? Nossa, deve ter acontecido. Imagina a fofoca. Imagina, Noemi aconteceu alguma coisa. Deve ter traído o marido. Está voltando sozinha. O que aconteceu com Noemi? E ela abre o coração. Não me chamem de Noemi. Sabe que nome dela significa Noemi? Significa agradável. O nome de Noemi é agradável. Esse era o significado do nome dela. Sabe quando ela passa a querer ser chamada? É o que está aí na Bíblia. Não me chame mais de agradável, me chame de amarga, me chame de Mara. Eu não sou mais a agradável de Deus, agradável para minha família, agradável para ajudar. Me chame de amarga. O meu coração está amargurado. Sabe o que começa a acontecer, irmãos, quando nós passamos por dificuldades, e todos nós vivemos, como aquela imagem, a segunda imagem. Qual foi a tragédia que ocorreu dentro da sua casa? Pensa aí na tragédia. De Noemi está muito claro, correto? Nós lemos aqui, vimos que ela perdeu o marido, os filhos, estava passando fome, caminhando, retornando, de repente a fofoca comendo solta, a tragédia na vida de Noemi. Qual é a tragédia na sua casa? O que foi que aconteceu na sua casa como uma tragédia? Uma dor, uma perca, uma morte, uma dificuldade financeira, uma separação. Qual é a tragédia? Um filho que se foi, um filho que está distante, algo que sai do seu controle. Qual é a tragédia que aconteceu? E é interessante que muitas vezes, quando nós estamos debaixo dessa tragédia, sabe o que acontece com os nossos olhos? Nós começamos a achar culpados. Culpado. A culpa é dele. A culpa é dela. Sabe o que Noemi fez? A culpa é de Deus. Deus fez isso comigo.
amarga, me chamem de amarga. Olha o que aconteceu com a minha família, olha o que aconteceu com a minha vida. Nos esquecemos que existe uma coisa natural. Todos nós vamos morrer, todos nós passamos ou estamos passando ou vamos passar dificuldades, sim, meus irmãos. Mas como compreender tudo isso e vivenciar a família mais real da segunda imagem? Porque quando nós estamos nessa situação de dor, cadê o culpado? A gente pega a mira, o culpado é ele, o meu marido, e pá, a gente atira. O culpado é essa mulher que vive comigo, que não compreende, pá, a gente atira. O culpado não, os meus filhos, os irresponsáveis. E você se esquece se ele é um responsável, porque talvez você foi um pai irresponsável. E pá, nós atiramos. É assim que acontece conosco. É assim. E aí é nesses momentos que queremos abandonar tudo. Desistir da família, desistir de um relacionamento, desistir de uma promessa que há sobre os filhos, desistir de uma promessa que há sobre a sua vida, uma promessa individual sobre a sua vida. Nós nos esquecemos, e sabe o que acontece? Nós começamos a achar que nós somos um peso para a família, sabe uma poita, sabe o que é poita, os pescadores? Nós achamos que nós somos uma poita da família, família afundando, eu sou o peso morto dessa família. Ou a gente começa a acusar o outro como uma poita, né? A âncora que segura e não deixa a família caminhar. A gente começa a achar sobre isso. E aí nessa noite nós vamos refletir essa linda história. O livro de Ruth é pequeno. Eu gostaria, desafio vocês, fica como tarefa, leia o livro de Ruth. Vocês vão ler, irmãos, em 15 minutos, 10 minutos, rapidinho, e vocês vão pegar todas as nuances dessa história. Vocês vão se encantar com essa história. Leia na sua casa, no seu devocional dessa semana, o livro de Ruth. E nós vamos aprender, refletir, a ter esperança para a família com essa linda história. Amém? Esperança para a família. Eu quero esperança para minha família. Esposa, para o meu filho. Eu quero esperança para uma outra família que é ligada a mim. Meus pais, meus irmãos, avós, tios. Esperança para os seus filhos, meus irmãos. Esperança para a sua esposa, para o seu marido. Esperança para a família. É sobre isso que nós estamos falando, amém? Vamos ver então alguns pontos e refletir sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês. A primeira coisa está no verso 16. Nós vamos ficar somente neste livro de Ruth. Nós vamos ver algumas outras passagens, mas a princípio, os pontos, nós vamos ficar no livro de Ruth. Ruth 1, verso 16, vamos ver o primeiro ponto. O verso 16 diz assim, ó. Abra na sua Bíblia. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. Grifa esse final agora. E o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Sabe a primeira reflexão que eu quero que você faça? Nesse verso 16 é o seguinte, ó. Deus, toma posse disso, meu irmão, em nome de Jesus. Deus tem todo o poder. Você sabia disso? Você sabia que Ele tem todo o poder? Todo o poder, inclusive de unir e salvar a sua família. Deus tem todo o poder, inclusive de unir e de salvar a sua casa. Eu creio nisso, meus irmãos. Olha o que Ruth diz para sua sogra Noemi. Ela diz: Noemi diz: Ruth, segue o seu caminho, minha filha. Eu sou um peso já. Olha o pensamento de Ruth. É dor, é solidão, não vai dar mais, eu sou muito velha, eu não posso ter mais filho. Se eu tiver, você não vai conseguir casar com ele, que até ele crescer. Então segue seu caminho, Ruth. Volta para a terra, volta para a casa da sua mãe. Sabe o que Ruth diz? Olha que incrível isso. Aonde você for, eu irei, Noemi. Aonde você ficar, eu vou ficar. E o incrível, irmãos, é o final desse verso 16. O teu Deus será o meu Deus. Sabe o que é isso? Ela era uma moabita. Ela não tinha essa noção do Deus de Israel, o Deus poderoso. Era uma mulher de uma terra pagã. Sabe o que faz unir isso?
os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O Deus dela, de Noemi, o Deus de Israel, será o Deus da terra de Moabe, daquela mulher moabita, uma idólatra, uma mulher pagã. É isso que eu quero dizer para você. Deus tem todo o poder, irmãos. Sabe quando nós começarmos a falar desse Deus? Senhor, venha na minha casa, seja real e verdadeiro o que eu vivo, seja o Deus na minha vida, o Deus na minha vida. Olha que incrível isso, irmãos. Um Deus que ressuscita mortos. Você acha que não é capaz de unir a sua casa, a sua família, trazer o seu marido, os seus filhos neste lugar, serem adoradores do Senhor? Você acha que não é possível isso, meu irmão? Nós estamos diminuindo o poder de Deus demais. Nós temos que falar: Senhor, seja o Deus na minha casa, como se é o Deus na minha vida, e vivenciar, testemunhar, dar frutos, testemunho, dar frutos. O teu Deus será o Deus dos teus filhos, amém? O teu Deus será o Deus do seu marido, amém? O teu Deus será o Deus dos seus netos, amém? O teu Deus será o Deus da sua esposa, amém? Essa é a vida cristã. Fé, não desistir. Olha que incrível isso, irmãos. Olha que incrível. Deus tem esse poder de unir as famílias. Eu vivenciei uma situação dentro da minha família. A minha avó não conversava com a minha mãe durante muitos anos, muitos por um acontecimento no passado. E durante muito tempo, irmãos, sempre orei a Deus: Senhor, una minha família. Não é possível. Todas as vezes que eu ia visitar a minha avó, eu via aquela situação, eu falava: Senhor, não é possível, viva. Eu visitava a minha avó, mas a coisa não estava legal. Minha família aqui não conversava, uma bagunça. Clamando ao Deus. Em uma situação específica, em um casamento da minha irmã, teve a situação perfeita ali. O Espírito Santo me incomodou de tal forma, irmãos, que eu fui, minha avó estava presente nesse casamento e a minha mãe também. E há muito tempo, sabe, eu conversava com uma, quando visitava uma, falava: olha, não é assim, perdoe, é possível viver diferente, aproveite ainda enquanto a vida. Depois encontrava com a outra e falava: olha, faça diferente, eu sei que não foi você que errou, mas vai de encontro, peça perdão, ame, aproveite a vida, aproveite. E nessa situação perfeita que teve, fui de encontro a uma e falei: olha, vamos lá. E as duas se encontraram, houve o perdão, e hoje tem um relacionamento normal. Deus tem o poder, irmãos. Deus tem o poder. Creia que os seus estarão neste lugar, de joelhos em adoração ao Senhor, amém? Toma posse disso, meu irmão, toma posse disso. Vamos ver o verso 15 e 16, vamos ver o segundo ponto que eu quero fazer uma reflexão com você. O verso 15 e 16, diz assim, ó, verso 15 e 16, o 16 nós já lemos, mas nós vamos ler de novo, porque faz ligação com o que eu quero dizer para você. O verso 15 diz: então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Ela está falando de órfã aqui. Volte com ela. Aí entra o 16 que nós lemos. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Olha só: aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe a segunda coisa que eu quero que você pense sobre uma esperança para a família? Seja, presta atenção, meu irmão, seja uma Ruth dentro da sua casa. Seja uma Ruth dentro do seu lar. O que é ser uma Ruth dentro do lar? É não desistir. Sabe o que Ruth fez? Noemi falou: Ruth, segue, olha lá sua concunhada indo embora, tal. Sabe o que ela fala? Não diga mais isso, não insista, porque eu não vou desistir de você, Noemi. Olha que incrível isso, irmãos. Isso é um aprendizado incrível para nós. Relacionamentos, preste atenção aqui aos casados. Casados, não desista. Toma, não
não quero mais saber de você. Não diga, não viva isso. Não desista do seu casamento, do seu relacionamento. Pais, agora, todos nós, não desista dos seus filhos. Mas ele é um marginal, não tem mais jeito esse menino, já está vara torta, já não muda. Não desista. Nós estamos falando de uma mulher, Ruth, que era moabita, não conhecia o Deus de Israel, e ela fala: eu não desisto de você, Noemi. Noemi aqui, no caso, era crente, entende? Noemi aqui era a serva de Deus. Ruth era moabita, e ela diz para Noemi: não vou desistir de você, Noemi. Onde você for, eu vou. Onde você ficar, eu ficarei. E o teu Deus, que eu estou provando, que eu conheci através do seu filho, ele vai ser meu também. Olha que incrível. Não desista, não desista. Ore pelos seus filhos. Quando eles se deitarem, vá na cama deles, coloque a mão sobre ele, profetiza: Senhor, que este Deus, que você que habita em mim, Deus, entra no coração do meu filho, muda o futuro dele, livra ele das amizades ruins. Profetiza. Você tem passado por dificuldade dentro do seu lar, joelhinho no chão, cara. Senhor, eu não desisto do meu casamento, do meu lar, do meu relacionamento. Não desista. Isso é um princípio incrível. Ruth, seja uma Ruth dentro da sua casa. Ruth se tornou crente, irmãos, presta atenção nisso, no momento de dor e de tristeza. Vocês prestaram atenção? Ruth se torna crente, serva de Deus, o Deus de Israel, no momento maior de dor e de tristeza. De dor e de tristeza. Às vezes as adversidades, meus irmãos, é um amigo muito mais fiel que talvez a prosperidade está te colocando aí. Nossa, pastor, o que é isso? Ela se torna crente no momento de maior dor na vida dela. Talvez isso aconteceu com a sua vida também. Eu quero que você pense: seja uma Ruth dentro do seu lar. Seja uma Ruth. Terceira coisa que eu quero que você pense está no capítulo 2. Agora no capítulo 2, o verso 8 ao 10. A história continua, e olha que interessante que acontece nessa família. Ruth 2, verso 8 ao 10 diz: disse então Boaz, entra então agora mais um personagem. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Até aqui, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer neste ponto aqui. Aqui entra mais um personagem, Boaz. Então, Ruth e Noemi já está na sua terra, está no lugar onde eles voltaram lá. Diz que a comida já tinha naquele lugar, só que elas estavam passando fome, provavelmente. O que Ruth vai fazer? Ela vai pegar as coisas que caem no chão. Imagina uma roça aqui de milho. Os caras iam ceifando, iam colhendo os milhos, ia guardando, ia caindo os milhos para os caminhos, não é? Então ela ia pegando o que ia caindo para o chão. Essa roça aqui, esse sítio, esse lugar onde ela se encontrou, era de um cara chamado Boaz. Boaz, a Bíblia diz que era parente de Noemi. E de repente Boaz, ao ver aquela situação, aquela mulher pegando as migalhas ali, ele tem uma atitude muito interessante. Ele diz: olha, não vá colher em outra lavoura, fique aqui, Ruth. Ele diz: fique com as minhas servas, as mulheres que trabalham aqui na minha fazenda, na minha lavoura. Ele diz para os homens, porque a mulher, imagina uma mulher, naqueles tempos, irmãos, imagina uma mulher solteira, viúva, bonita talvez, sozinha. O que ia acontecer?
Se hoje é uma loucura, imagina naquele tempo. Os homens é como se fossem uns bichos. Pegar e abusar dessa mulher. Ele disse para os homens: não toquem nesta mulher. Ele disse: se você tem sede, Ruth, beba dessa água aqui que faz parte da nossa. Olha que interessante tudo isso. Sabe o terceiro ponto que eu quero dizer para você? Terceiro ponto: não perca os valores. Meus irmãos, não perca os valores. Isso é muito sério o que eu quero dizer para você. Na terra de Boaz, na fazenda de Boaz ali, ele vivia os valores, e isso fez toda a diferença. Que valor, pastor? Ele estava vivendo ali uma lei. Talvez vocês não saibam tudo isso que eu disse, mas existia uma lei. Lá em Levítico capítulo 19, do verso 9 ao 10, diz sobre essa lei. A lei de Moisés falava que você, o alimento caísse ao chão, era para deixar lá. Não era para você passar várias vezes na sua vinha e não pegar os alimentos. Era para deixar lá os alimentos, para que o estrangeiro e o necessitado pegasse para se alimentar. Então existia uma lei. Mas sabe o que é interessante? Existe uma lei de Deus para nós, a voz de Deus para nós, só que nós vivemos ela. Difícil, hein, irmãos? Princípios, não perca os valores. Boaz tinha noção dessa lei, e ele fala: ó, não deixa ela pegar. Você tem sede? Pode vir. Não toque nessa mulher. Um homem de valor, apesar de existir uma lei. Só que imagina uma outra cena: se ela está numa outra lavoura, numa outra fazenda, e a terra era de um outro cara, um cara com coração duro, pão duro, mesquinho. O que ele ia falar? O que essa mulher aí está pegando na minha lavoura? O que os funcionários iam falar? Vamos abusar dela. Não, você quer pegar? Vamos trocar alguma coisa. Não é assim que o mundo fala? Não é isso que acontece no mundo, irmãos? Um jeitinho. Boaz vivia os princípios e valores da lei de Deus, a lei de Moisés. Depois vocês leem Levítico 19, a partir do verso 9. Vocês viram como Boaz tratava Ruth? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Homem, qual é o valor que está na sua vida? Eu quero dizer para o homem, porque o homem sabe muito bem o que eu estou dizendo para vocês. Qual é o valor que está na sua vida? Qual é o valor? O que guia a sua vida? O que dirige a sua vida? É o time de futebol? É a pescaria? É a pornografia? É a mulherada aí que eu gosto de estar? É os lugares? O que guia? Olha que existe leis, valores contidos neste livro. E para nós transformarmos e darmos esperança para a nossa casa, não perca os valores. Não perca. Mulher, qual é o valor que está no seu coração? Qual é o valor, mulher, que está no seu coração? Bater de frente, brigar, não estou nem aí para nada. Qual é o valor que está no seu coração? Presta atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. Deus está em busca de uma terra como a de Boaz, uma terra em que os valores são colocados em prática. Homem, mulher, mãe, pai, não importa a sua função dentro do lar, existem valores para nós nesta sociedade. As pessoas vão olhar para nós e não vão falar que nós somos crentes, que nós usamos uma gravata, que nós não cortamos o cabelo, que nós usamos saia, que nós não assistimos TV. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: uau, cara, existe uma terra de Boaz ali, e que os valores são guardados independente da situação que é colocada diante de nós. O manjar do pecado é colocado diante de nós diariamente. Diariamente, irmãos. Cabe a nós comer dele, ou guardar a palavra e vivê-la. E o último ponto que eu quero que vocês pensem está no capítulo 4. E olha que incrível isso. Preste atenção nesse fechamento. Tome posse disso. Tenha fé. Capítulo 4, a partir do verso 14. Ruth 4,
Vocês veem que livro pequenininho? Dá para ler em 15 minutos. Ruth 4, a partir do verso 14 e 17. Diz assim, ó: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Vai prestando atenção em toda a história que eu li, falei para vocês o que está acontecendo agora. Que o seu nome seja celebrado em Israel. As mesmas fofoqueiras estavam falando isso para ela agora. Verso 15: um menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, a palavra de Deus é linda. Ela é linda e poderosa. Linda e poderosa, meus irmãos. Sabe o que acontece com essa mulher? Que viu a casa dela em pedaços, em ruínas. A nora dela a acompanha. Uma Ruth faz a diferença numa família. Essa Ruth, que perdeu seu marido, perdeu seu sogro, estava junto com a sua sogra em uma terra estranha, uma moabita. De repente ela conhece um servo de Deus com valores. Ela se casa com Boaz. Ela se casa com Boaz. Sabe o que acontece? Eles têm um filho. Sabe quem que é esse filho? Obed, pai de Jessé, pai de Davi, rei de Israel. Sabe o que eu quero? O quarto ponto que eu quero que você pense. Creia, meu irmão. Existe uma promessa para você e a sua casa. Creia, meu irmão. Existe uma promessa para você e para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Existe uma promessa para você e para a sua casa. A Bíblia é linda, irmãos. Uma mulher que viu tudo acabando. Tudo, imagina a cena, vivencia isso. Olha a cena, entra na cena. O que aconteceu na casa daquela mulher chamada Noemi. Veja a sua cena, a situação da sua casa, o que está acontecendo. Veja os princípios que foi pregado aqui nesta noite, meus irmãos. Sabe o que acontece? Uma mulher jogada agora pela sociedade, em que a sociedade ficava fugicando dela. Ah lá, traiu, fez alguma coisa. Ah lá, solteira. Ah lá, que aconteceu alguma coisa. Ah lá, está sozinha, viúva. Sabe o que acontece? Ela entra na genealogia do Messias. Do Messias. Vai em Mateus capítulo 1, o verso 5 e 6. Palavra linda, irmãos. Palavra maravilhosa. Mateus capítulo 1, verso 5 e 6. O primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro capítulo, verso 5 e 6 diz assim. Preste atenção. Salmão gerou Boaz, o Boaz que nós estávamos falando, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Agora vai para o verso 16, neste mesmo capítulo 1, lá embaixo, e olha o que a Bíblia diz. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu
Jesus, que é chamado o Cristo. Existe uma promessa, irmãos, uma promessa para as nossas casas, mesmo uma casa destruída, existe uma promessa, existe uma bênção guardada para nós. O que eu quero que você saia daqui, irmãos, é tomando posse e olhando essa esperança para as nossas vidas, olhando para essa esperança. Essa tem que ser a nossa vida, irmãos. Fé, crer, descansar. Tudo que nós vivemos nesses 70, 80 anos que nós vamos viver aqui é pouco comparado com a eternidade. Isso aqui é um grão de areia, irmãos, grão de areia. Por isso não queira tomar posse das coisas em que a traça e a ferrugem consome, em que o ladrão rouba, mas tome posse de algo que é eterno, e é o nome de Cristo que faz isso, meus irmãos. Olha o que é incrível que aconteceu com essa história. Nós contamos uma história linda hoje, e ela finaliza com uma esperança maravilhosa para as nossas vidas. Uma família destruída, sobre ela vem a promessa do Messias, o rei que nós tantos falamos, estava sobre aquela família, separada, destruída, em que teve morte, fome, dor, solidão. Cristo veio sobre aquela família, a descendência, a genealogia estava sobre aquela família. Existe uma promessa para nós. Esses pequeninos que aqui estão podem ser diferentes. Não pode ser como essas pessoas, irmãos, que caminham rumo ao pecado. Nós temos que semear Cristo no coração deles, viver Cristo no coração deles. Casamentos podem ser diferentes, não como nós achamos que é como um comercial de margarina. Nós podemos viver diferentes, irmãos. Nós aprendemos o papel da mulher, o papel do homem, as armas usadas contra a família. Irmãos, pratique tudo isso. Pratique tudo isso em nome de Cristo, em nome de Jesus. E a última passagem bíblica, Efésios capítulo 5, nós vamos ver o verso 21 ao 23, e depois Efésios 6, o verso 1 e 4. Efésios 5, o verso 21 e 23. Vai para o Novo Testamento aí, puxa um pouco, você já estava em Mateus, puxa um pouquinho aí o Novo Testamento, vai para Efésios capítulo 5, e foi através desses versos aqui que surge a temática para este mês de maio, através desses versos aqui de Efésios 5. Vamos lá? Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu quero ver se vocês prestam atenção em algumas coisas que vai ficar evidenciadas, e no final eu vou falar sobre isso. Verso 21: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A matemática de Deus. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido
com todo o respeito. Agora continua a leitura, capítulo 6, o verso 1 ao 4, e nós vamos finalizar a leitura. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse foi o texto que ardeu no meu coração para trazer essa série de mensagens para você nesse mês de maio. A gente vê que há uma segmentação: maridos, mulheres, filhos, pais, palavras específicas para cada um. Mas vocês perceberam que existe uma chave que faz toda a diferença nessa leitura? Para você entender toda essa jornada que nós fizemos neste mês de maio, existe uma chave que liga todas essas coisas, e é a esperança que nós falamos. Você conseguiu prestar atenção? Você conseguiu prestar atenção nessa chave? Sabe qual é a chave, meu irmão? Sabe qual é a chave para você compreender tudo o que foi dito nesse mês de maio? Cristo. Como Cristo. Ou ele diz, no Senhor. Sabe quantas vezes aparece nesse texto aqui que nós lemos, tá? A ligação: sejam maridos que amem como Cristo. Filhos, obedeçam no Senhor. Mulheres, sujeitem seus maridos como no Senhor. 6 vezes essa ligação. 6 vezes ele faz essa ligação. Como Cristo, no Senhor. Como Cristo, no Senhor. A ligação para você entender e viver a esperança na sua casa chama-se Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele tem que ser o centro na sua casa. Entenda, meu irmão, entenda, em nós existe uma raiz de Adão e Eva. Existe uma raiz dela. O princípio do nós, lá do Éden, que Deus estabeleceu, nós, foi quebrado, deformado com a entrada do pecado. E o egocentrismo reina nos corações das famílias, dos homens e das mulheres. É o que reina, sabe, o egocentrismo. Você só viverá uma família segundo o padrão de Deus, com cada um realizando as suas funções, e essa esperança que tanto falamos for real na sua vida, se Cristo for o centro. Ele é a esperança. Ele é a esperança. Amém? Quero finalizar com uma história para vocês, que talvez exemplifique um pouquinho esse princípio do nós quebrado. Não, na minha casa não tem esse negócio de nós não, pastor. Cada um por si, Deus nos acuda. Princípio do nós. Preste atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Certa vez um ratinho estava andando pela casa que faz parte de uma fazenda, e de repente ele olha a mulher e o homem, os donos da fazenda, pegando uma ratoeira. E ele olha aquela ratoeira e fala: rapaz, a casa caiu. Ele olha aquela ratoeira, eles armando, os donos da casa armando a ratoeira. Ele, ratinho, sai correndo, vai lá na galinha, avisa a galinha: galinha, a casa caiu, meu, está colocando uma ratoeira aqui em casa. Sabe o que a galinha fala? Tô nem aí não, ratinho. Você acha que a ratoeira vai pegar eu? Viva seus B.O. aí. O ratinho inconformado, preocupado, foi lá no porco. Porco, tem uma ratoeira em casa, porco. E agora? A casa caiu. Sabe o que o porco fala? Ratinho, sou porco, cara. Ratoeira não me pega não. Sinto muito, eu vou orar por você, viu? Viu, ratinho? Vou estar orando por você. Você encontre com Deus. Ratinho inconformado vai até a vaca. Vaca, tem uma ratoeira em casa. A casa caiu. O que nós temos que fazer? A vaca fala, aquele mugidão, né? Tá doido, rato. Isso aqui é uma ratoeira.
olha o meu tamanho, olha o meu poder, olha a minha pompa, olha o meu diploma. Sou uma vaca aqui nessa fazenda, nada me pega não. Ratinho volta inconformado para sua casa, entra na sua toquinha, pensando em tudo que aconteceu na família. De repente ele escuta o barulho da ratoeira. E ao sair para ver aquilo lá, ele vê a luz se acendendo. E a mulher, a dona da casa, ao pegar e ver a ratoeira, pegou uma cobra. E ao pegar a cobra tchá, picou a mulher. E aí, já viu a situação, né? A mulher começou a ficar doente, muito enferma. Veio alguns parentes, ele estava em casa sendo medicada. Veio alguns parentes visitar a mulher que estava com febre. O dono da fazenda pega a galinha e para dar uma levantada nas pessoas, o que é possível fazer? Uma canja, né? Pega a galinha, dá uma canja para a mulher que estava meio doente. Vamos comer uma canja, minha velha, vamos comer uma canja. A mulher não melhora, as pessoas vêm visitar ela, ver como ela está. São algumas pessoas. Aí ele vai o quê? Mata o porco para alimentar aquelas pessoas que estavam vindo. Vamos comer um porco aqui, são muitas pessoas. De repente a mulher falece, morreu a mulher. Vai ter o velório na casa da fazenda, e vem aqueles parentes de tudo quanto é lugar, né? Começa a brotar parente. Para alimentar todo aquele pessoal, ele mata a vaca para alimentar todas aquelas pessoas. Deixa eu falar algo para vocês com essa história. Lembre-se que quando tiver uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Não se esqueça disso. Seu marido está sofrendo com dificuldades no pecado, ajuda ele. É uma ratoeira em que toda a fazenda sofre. Seu filho está andando em outros caminhos, ajude. Não seja um porco ali não. É uma ratoeira em que toda a fazenda vai sofrer, meu irmão. Vai sofrer com isso. Amém? Que a gente possa encerrar essa série de mensagens. Eu amei passar essas 5 semanas com vocês, refletindo em tudo isso, os papéis de cada um, e que nós possamos finalizar com chave de ouro agora. Eu sei que o horário já está correndo, mas eu quero finalizar com chave de ouro. Eu queria que todos ficassem de pé. Eu queria chamar aqui as crianças, se pudessem vir. Cadê Márcio? Fala para as crianças já vir. A Ellen já vai. Irmãos, esta série de mensagens foi incrível. A você que está com algum membro da sua família, pensa, glória a Deus por isso. Gostaria que vocês se abraçassem. Nós vamos cantar uma canção e refletissem em tudo que nós falamos aqui. Se você está sozinho, sem um membro da sua família, tome posse dessa mensagem de hoje. Há uma esperança para nós. Talvez em um outro momento, em uma série de mensagens sobre essa, você possa estar junto com os seus. O importante é que você pode ser um ponto de mutação na sua casa. Você pode fazer a grande diferença. Nós vamos cantar uma canção, que é o tema que nós fizemos, cantamos durante um tempo, e depois nós vamos orar, tá bom? Onde você estiver. Aí se você estiver sozinho, você vai pensar na sua casa, nos seus filhos. Vamos cantar uma canção, e depois disso nós vamos orar, e nós vamos encerrar, tá bom? Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Senhor Jesus, louva-te pela graça e a misericórdia que o Senhor nos deu neste mês de maio, a palavra ter sido ministrada durante todo este tempo. Obrigado, Senhor, obrigado,
das palavras dos céus que o Senhor nos deu. Guarda as nossas vidas, os casamentos aqui representados, cada relacionamento, a cabeça, o pensamento do homem, da mulher que aqui estão. Senhor, como filhos, nós possamos respeitar e honrar os nossos pais. E principalmente, como os pais que nós somos aqui, possamos ser testemunha para os nossos filhos. Cremos, descansamos na esperança para as famílias, como foi pregado hoje, que em breve, Senhor, esses ares, novas coisas acontecerão no nosso lar. Os nossos filhos estão prostrados aos teus pés cada vez mais. Os netos, famílias sendo restauradas, porque nós cremos, descansamos, porque diz a palavra, como Cristo, como convém quem está no Senhor. E nós aqui somos servos e filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí na sua família, um beijo, pense na sua família que está na sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe as famílias, Deus guarde as famílias. Quero encerrar aqui a gravação, que esteve aqui até agora. Você que nos acompanhou, glória a Deus pela sua vida. Curta, compartilha, se inscreva, esteja conosco, caminhando. Espero te ver aqui conosco em algum momento em um culto. Você vai ficar no final agora com os dados bancários da igreja. Você possa semear em terra boa, multiplique, Deus fará grandes coisas através de você em nome de Jesus.